Esse trabalho irá apresentar um trabalho desenvolvido por pesquisadores, né, inclusive de funcionários que trabalham na Amazon na parte de qualidade, né? Então, o nome do trabalho é Agente AB, testes AB automatizados com agentes baseados em LLM. Meu nome é William e esse trabalho também foi feito pelo Hélio. Então, o que são testes ABs, né? Então, o funcionamento básico é você dividir o seu público em dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A recebe a versão atual do site, chamada controle. O grupo B recebe a nova versão, a variação do site, né? Então, ambos os grupos são expostos simultaneamente. Então, você pega e coleta os dados para ver qual versão da plataforma performa melhor, seguindo métricas definidas previamente, né? Então, o que esse trabalho propôs foi basicamente resumido nessa imagem, né? Que é um agente LLM para facilitar testes AB em larga escala, né? Então, primeiro, o pesquisador ou gerente de produto fornece a especificação do agente. Quantos agentes serão gerados, quais características, idade, nível técnico, renda, etc. Depois é feita a configuração do teste AB. O que será testado? Exemplo, layout novo versus antigo, qual é o objetivo dos agentes, como exemplo, comprar um produto, e como o sucesso será medido. Exemplo, número de compras, tempo de sessão. Aqui temos um exemplo que é: encontre uma caixa de som com desconto de pelo menos R$ 30. Então, depois do objetivo definido, o sistema vai gerar automaticamente vários agentes com perfis diferentes, simulando uma diversidade de usuários reais. Então, aqui, por exemplo, o sistema ele pode gerar um agente que é uma pessoa de 60 anos, que mora em uma localidade remota, que tem dificuldade de acesso e acessa de um dispositivo remoto, de um dispositivo móvel, né? Então, depois o sistema ele vai configurar dois ambientes web, né? O grupo de controle, usa o design atual sem mudanças, e o grupo de tratamento, que usa o novo design a ser testado. Depois disso, cada agente é alocado aleatoriamente para os grupos, né, de controle ou tratamento. E eles interagem com o site de forma autônoma, como se fossem usuários reais, pesquisam, clicam, filtram e compram produtos. Cada ação tomada pelo agente é registrado, número de cliques, filtros aplicados, produtos comprados, tempo de navegação. Com esses dados que foi gerado, né, para análise, são criadas métricas comparativas entre o grupo de controle e o grupo de tratamento. Então, aqui perguntas que podem ser respondidas, como exemplo: o novo design aumentou as compras, reduziu o tempo de busca? Então, com essas informações, eles vão definir se a nova funcionalidade ela foi benéfica ou não para as vendas, né? E aqui a gente vai abordar como é o funcionamento interno desse agente, né? Então aqui é a parte que ele cria a persona. Qual site será acessado? Quais objetivos? Qual a persona a ser testada, né? E esse módulo de análise do ambiente, ele traduz a página web para o agente entender, né? Então o diferencial desse site não é pegar o site inteiro, pegar o HTML, print e mandar o agente analisar. Não, ele vai pegar o site, criar um JSON só com as partes importantes desse site, né? Então, e os outros demais dados que não vão ser usados são ignorados e não ocupam processamento, né? Então, depois de passar por essa etapa, ele passa para a etapa de Action Space. Esse Action Space são ações que podem ser executadas naquela página analisada, né? Como pesquisar, clicar em produto, filtrar preço, comparar, etc. Com todas essas informações, o agente LLM ele decide qual será a próxima ação, como, por exemplo, pesquisar outro produto, ler avaliações ou fazer a própria compra, né? E tudo isso é executado com métodos tradicionais de navegação, né? Então, eles usaram a biblioteca Selenium para poder executar as ações desses agentes, né? O teste AB é essencial para avaliar decisões de design e interface web, mas é limitado justamente pela dependência de tráfego humano em larga escala,
longo ciclo de experimentação e alto custo de desenvolvimento de filtro antes do teste. O teste AB é uma ferramenta muito usada para tomar decisões de design de aplicações web, mas ele apresenta limitações importantes, principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento do produto. Um dos maiores desafios é a dependência de grande volume de tráfego humano. Muitas vezes são necessários centenas de milhares de usuários para obter resultados confiáveis. Isso torna o processo caro, lento e inacessível para empresas menores. O estudo de Wenck e colaboradores, por exemplo, mostra um teste de 1 milhão de usuários comparado a uma simulação com apenas 1.000 agentes baseado em modelos de linguagem, que reproduzem com sucesso padrões de comportamentos semelhantes. Além disso, o ciclo de experimentação em testes EAB tradicionais pode ser muito longo, da, da ideia até a decisão. Pode levar 3 meses a 1 ano, o que reduz a agilidade e atrasa a inovação. É um caso citado, uma funcionalidade levou 1 ano e meio para ser testada formalmente. Isso mostra a necessidade de métodos mais rápidos e acessíveis para avaliação de interface. Logo aqui abaixo nós temos uma arquitetura do teste AB. Eu vou mostrar as fases dessa arquitetura para exemplificar melhor o quanto esse modelo de teste tradicional ele é demorado. Nessa primeira fase, aqui nós temos a ideação da funcionalidade, que nada mais é do que a geração de ideias para novas funcionalidades ou melhorias na interface. Pode partir de qualquer equipe. Na segunda fase, nós temos o alinhamento da equipe. Nada mais é que são as discussões para alinhar os objetivos e a aprovação interna entre as equipes envolvidas, produto, design, engenharia. Nessa outra fase, nós temos o planejamento do experimento AB, que é a definição de hipóteses, as métricas, grupo de controle de tratamento, critério de sucesso e segmentação. Nessa outra fase, nós temos a alocação do tráfego, que é a divisão do tráfego entre versões A e B, que garante que os grupos sejam comparáveis e não enviesados. Nessa outra fase, nós temos monitoramento de dados, que é o acompanhamento do desempenho do experimento durante a execução, que verifica a estabilidade e a coleta de eventos. E aqui nós temos análise pós-teste, que avalia se a versão AB superou a versão A com base nos dados. Requer uma análise estatística e mais cuidadosa. E por fim, nós temos o lançamento da funcionalidade. Caso os resultados sejam positivos, a funcionalidade é liberada para todos os usuários. Contextualizando aqui os desafios aqui desse tipo de arquitetura, existem alguns desafios relacionados a esse fluxograma. O custo e a dificuldade de garantir o tráfego suficiente de usuários para resultados significativos. Todo o período do teste pode durar semanas ou meses, como eu falei anteriormente, e oportunidades limitadas de teste simultâneos. Somado a isso, né, o alto custo de desenvolvimento de funcionalidade antes da validação experimental, o modelo tradicional exige que a funcionalidade esteja inteiramente implementada antes de ser avaliada com usuários finais, o que demanda um elevado esforço de engenharia e inviabiliza o recebimento de feedback em estágios iniciais. De acordo com os autores, até 1/3 dos testes A e B falham em atingir os critérios de sucesso previamente definidos, resultando em um desperdício de recurso e na exclusão de ideias promissoras que não chegam sequer a ser testadas. Diante dessas limitações, torna-se evidente a necessidade de métodos alternativos que possibilitem a avaliação preliminar de propostas de design com menor custo, maior velocidade e sem a dependência direta de tráfego humano e real. Neste contexto, a ferramenta, o agente AB,
ele surge como uma solução inovadora ao permitir a simulação de interações realistas com páginas web através de agentes autônomos baseados em modelo de linguagem. Nesse próximo slide, eu vou mostrar a arquitetura do sistema de agente AB, que é diferente do sistema tradicional. Essa imagem ela mostra como funciona o ciclo completo de um experimento A e B, utilizando agentes autônomos baseados em LLM, modelo de linguagem. Eu vou exemplificar aqui as fases dessa arquitetura para que podemos entender melhor. Aqui nós temos o usuário do sistema. Nada mais é do que uma pessoa que define os parâmetros do experimento. Pode ser um pesquisador de UX, pode ser um gerente do produto. Aqui ele dá um input. Aqui nós temos a especificação dos agentes. Aqui é onde define o número de agentes, perfis demográficos, atributos e intenções. Aqui nós temos a geração de agentes com LLM. É onde faz a criação dos agentes simulados com base nas especificações anteriores. Aqui nós temos a confirmação do teste AB, onde define o que será testado, a funcionalidade, o layout, o objetivo dos agentes, as métricas observadas. E aqui nós temos a preparação das condições para o teste. Nessa fase aqui, configura o grupo de controle e tratamento com ambientes web a serem acessados. E aqui nós temos os testes, que configura, que acessa a versão original da interface. Aqui nós temos dois grupos, o grupo de controle e o grupo de tratamento. No grupo de controle, são os agentes que acessam a versão original da interface. Já no grupo de tratamento, apenas acessa a versão com o novo design. E aqui nós temos o pós-teste, análise pós-teste. Aqui é onde coleta e analisa e automatiza as interações dos agentes, as ações, os sucessos, falhas, etc. E por fim, nós temos o resultado do teste AB, que é o retorno para o usuário com métricas quantitativas do experimento. Este processo é exemplificado com um estudo de caso realizado no site da Amazon.com, referente ao artigo no qual foi tirado a imagem, em que foram comparadas duas variações de interface de filtros laterais. A versão de controle apresentava todos os filtros disponíveis, enquanto a versão de tratamento exibia apenas as mais relevantes com base em similaridade semântica. No próximo slide, aqui nós temos a análise de interações em páginas do produto, que é justamente para exemplificar essa arquitetura de agente A e B. Vou detalhar aqui como que foi feita essa interação nessa página com relação ao produto. Aqui nós temos uma pesquisa, que é o Solar Filter for Telescope, aqui em cima na barra de endereço. Essa exibição de pesquisa foi capaz de exibir 213 itens encontrados. E listou logo aqui abaixo, do lado lateral, as categorias amplas disponíveis na barra lateral esquerda. Nessa fase inicial, representa apenas o início da jornada de pesquisa. Logo aqui na imagem esquerda, houve a repetição da busca, possível filtro por loja específica. E nesse caso aqui, essa loja aqui, óptica, Astromania. Observe que aqui ao lado aqui, os departamentos foram reduzidos. Não aparece mais, como aparece aqui, os itens Telescope APIs e Safety Googles. Foi reduzido devido ao filtro que foi realizado. Nessa fase, mostra o refinamento da busca, sugerindo uma filtragem do vendedor.
E logo aqui embaixo, ele mostra as avaliações do cliente, múltiplas imagens de produto layout detalhando a compra. Representa a última etapa da navegação focada no produto específico. Nesse próximo slide, nós temos a motivação e relevância. Motivação e relevância para esse estudo, para a arquitetura e os testes de agente A e B, os testes AB tradicionais frequentemente sofrem com processos demorados, desde o design do experimento até a análise pós-teste, podendo levar meses para serem concluídos. Já o agente AB utiliza agentes de LLM para automatizar a simulação de interação do usuário, o que reduz significativamente o tempo e os recursos necessários para os testes AB. Uma outra motivação é permitir testes em populações subrepresentadas ou sensíveis. Os testes tradicionais, ou seja, os testes AB tradicionais, dependem do tráfego de usuários reais, o que pode ser caro e difícil de obter, especialmente para nichos de mercado ou sites com baixo tráfego. A capacidade do agente AB de gerar diversas personas de usuário permite simulações que incluem comportamentos e características de vários grupos de usuários, incluindo aqueles que são difíceis de alcançar ou com os quais é eticamente delicado realizar testes em cenários do mundo real. Uma outra motivação é criar uma alternativa realista e escalável à experimentação com humanos. Os testes AB tradicionais, são limitados pela disponibilidade de tráfego de usuários e pelas complexidades do gerenciamento de experimentos, o que frequentemente restringe o número de variações de design que pode ser testada. Em contrapartida, o agente AB oferece uma solução escalável ao simular um grande número de interações de usuários por meio de agentes LLM, permitindo a avaliação de mais variantes de design de maneira econômica e eficiente em termos de tempo. No próximo slide, nós temos o objetivo da pesquisa: propor o sistema de agente que usa agentes LLM interativos para simular comportamento de usuários reais, que realiza testes A/B em sites reais de interações autônomas e oferece um feedback imediato e escalável sobre o design da interface. Simula o comportamento de usuários reais em página web com agentes interativos que navegam, buscam, clicam e aplicam filtros e realizam compras. Executar testes A/B em ambientes reais que dependem de usuários humanos nas fases iniciais. Que também faça uso de um pipeline completo, geração de personas, simulação de interações e análise automatizada de resultado. E, como eu falei aqui, que forneça, né, um feedback rápido, escalável e de alta fidelidade sobre as decisões do design de interface. E buscar complementar ou antecipar testes com usuários reais, promovendo experimentação ágil, acessível e em larga escala. Aqui embaixo nós temos as questões de pesquisas e hipótese. Aqui nós temos a pergunta: o agente CLLM consegue simular comportamentos humanos em contexto web interativo? A resposta é sim. Os agentes executam tarefas complexas de forma coerente com usuários reais. Como eu falei anteriormente, eles buscam, filtram, compram, faz compra, realiza compras, né? A outra pergunta: os resultados obtidos por LM são comparáveis aos testes com humanos? Os resultados obtidos por LM, com base nesse estudo, em geral, é escalável. 1 milhão de padrões de decisão foram similares, apesar de humanos explorarem apenas 16 ações vezes 6 do agente. E nós temos aqui embaixo as hipóteses investigadas. A primeira hipótese: agentes com personas geradas por LM conseguem reproduzir padrões de comportamento. Os agentes com persona gerados pela LM reproduzem padrões de comportamentos humanos. Os agentes navegam com autonomia e coerência seguindo perfis variados.
Na hipótese 2, o uso de agentes permite identificar diferenças sutis entre variantes de interface com alta fidelidade. Os agentes, eles conseguem identificar impactos de mudanças visuais, filtros visíveis, vezes ocultos nas decisões simuladas. Então, a resposta também é sim. No próximo slide, nós temos os modelos algoritmos utilizados. Nós temos o primeiro modelo aqui, que é o Cloud 3.5 Anthropic. Esse é um back-end LLM para geração de agentes, preparação de teste AB, simulação autônoma de análise pós-teste de agente AB, como por exemplo, o cérebro do sistema. Cria agentes, organiza testes, simula interações e analisa resultados. No segundo modelo, nós temos o React Agent, frameworks de agente interativo. Esse é um conjunto, é a compatibilidade com múltiplos agentes web, LLM, o X agente, adotado por suporte e planejamento multitarefas e memória intermediária. Como diferentes, por exemplo, estilo de jogador, o agente AB pode usar vários agentes. O X agente foi escolhido por ser por ser bom em planejar etapas e lembrar do que fez. Um outro modelo é o Selenium Chrome Drive para controle do navegador. Esse é uma automação do navegador para análise e execução de interações em ambientes web independentes. Como exemplo, é o controle remoto do navegador. Ele abre e manipula sites automaticamente para o agente agir. E por fim, nós temos o algoritmo de parsing semântico JSON. Esse é um módulo que extrai a estrutura de dados do ambiente web via script, filtrando elementos irrelevantes. Estruturação JSON facilita a interação de agente web e destaca a inovação da análise. Traduz o site para uma lista simplificada. Um script captura só o que importa, organiza tudo no formato fácil para o agente entender. No próximo slide, nós temos aqui a descrição dos dados. Nesse slide, apresento a descrição dos dados do ambiente utilizado nos testes com o sistema de agente AB. O agente de teste foi uma página da Amazon, como eu falei anteriormente. Essa imagem aqui é o filtro que foi realizado aqui, foi numa página da Amazon, onde duas variantes de painéis de filtros laterais foram testadas. Uma com todos os filtros, né, como eu falei anteriormente, visíveis e controle, e outras com filtros reduzidos, com base em uma similaridade com a busca do usuário e tratamento. Os testes foram realizados com agentes simulados gerados por LLMs, cada um representando personas com diferentes características demográficas e comportamentais. Foram criadas 100.000 personas, das quais 1.000 foram amostradas para cada experimento, com alocação balanceada entre os grupos de controle e tratamento. Durante as sessões, o sistema registrou detalhadamente todas as ações dos agentes, como buscas, cliques e compras, com timestamp, estados da página e raciocínios intermediários. Esses dados foram estruturados em logs semânticos no formato JSON, permitindo análises automatizadas e comparações entre grupos A e B. Entre as métricas coletadas estão o número de compras, taxa de conclusão e gasto médio. Em resumo, o agente AB permite testar layouts e interações em ambientes web reais com agentes autônomos, coletando dados ricos e comparáveis aos testes AB tradicionais com humanos, mas de forma automatizada e escalável. Nesse próximo slide, nós temos experimentos realizados com agente AB. O agente demonstrou um potencial para testes AB realizados e controlados, com resultados alinhados parcialmente ao comportamento humano. Por fim, o agente AB ele mostrou-se eficaz para simulações AB realistas e controladas, mesmo com diferenças esperadas entre agentes humanos, né?
Teste A e B, painel com todos os filtros, como falei anteriormente, com filtros reduzidos de tratamento, como falei anteriormente aqui na imagem. Aqui filtro reduzido, aqui filtros completos, né? Avaliação de número de ações e cliques, compras e valor do gasto, e comparação com dados de 1 milhão de usuários reais, que eu falei aqui anteriormente também no slide. No próximo slide, nós temos a mensuração dos resultados. Para demonstrar as capacidades do agente AB, conduzimos os testes AB também lá no site, no site amazon.com. Nós temos dentro dessa mensuração do resultado o design de experimento, que comparamos duas versões de um painel de filtros de produtos, um grupo de controle com todos os filtros, como eu falei anteriormente, e um grupo de tratamento com conjunto reduzido de opções de filtro. Métricas de avaliação. Avaliamos o impacto dessas variações de design, medindo os principais comportamentos do usuário, incluindo o número de ações, cliques, compras e o valor total dos gastos pelos usuários simulados. Escala de comparação. Simulamos este teste AB usando 1.000 agentes LLM e, em seguida, comparamos os comportamentos resultantes dos agentes com os dados agregados de 1 milhão de usuários reais da Amazon para validar o realismo da simulação. Este experimento permitiu avaliar a capacidade do agente AB de replicar cenários de teste AB no mundo real e comparar os padrões de comportamento dos agentes LLM com o comportamento real em escala. Aqui nós temos algumas referências de estudos anteriores. Nós temos aqui o Webshop e o IO e os seus colaboradores. É um benchmark com páginas simuladas para agente AB. É útil, mas não reflete a complexidade dos sites reais. O agente AB opera em ambientes web reais com estruturas dinâmicas. Nós temos o Web Arena criada por Leo e seus colaboradores. Tarefas multidomínio com agente LLM. Essa é uma extensão do Webshop, focado em tarefas multidomínio, também baseado em ambientes simulados. O agente AB vai além ao permitir testes UX reais com agentes. Nós temos outro aqui, o Park e seus colaboradores, 2023. Esse aqui é a simulação de comportamentos sociais com LLM numa cidade virtual. Ele mostra que LLMs podem simular decisões humanas realistas. Agente A e B aplica esses conceitos em contexto de interação online e o UX. E Zilbart e seus colaboradores. Aqui é uma introdução do aprendizado por reforço inversos, IRL, de modelos tradicionais que dependem de regras e conhecimento de domínio. O agente AB usa LLMs abordagens mais flexíveis, embora com interações cognitivas, exemplo, emoção, fadiga. E nós temos nesse próximo slide as direções para futuras pesquisas. Simulação de populações especiais. O agente A e B ele pode ajudar no design inclusivo, simulando usuários com necessidades específicas, como idosos ou pessoas com baixa alfabetização digital. Agentes podem ser configurados para refletir limitações cognitivas, motoras ou tecnológicas, permitindo avaliar riscos de usabilidade e antecipar problemas sem expor usuários reais a falhas precoces de design. Isso permite testar em segurança variantes de interface com populações vulneráveis, que geralmente são difíceis de recrutar. Um outro direcionamento aqui para a pesquisa futura é a integração com o sistema de design generativo. Os sistemas pode ser integrado a processo de design automatizado, testando dezenas de variações de interface rapidamente. Exemplo, simular 50 versões de um painel de filtros
e identificar quais geram melhor engajamento ou melhor frustração. Com isso, o agente AB deixa de ser apenas uma ferramenta de teste e se torna um parceiro co-design orientado a decisões com base em dados simulados e escaláveis, né? Essa outra direcionamento aqui, simulações multiagentes e interações sociais. O futuro inclui a simulação de múltiplos agentes interagindo entre si, o que é útil para testar plataformas colaborativas, como sistemas educacionais, redes sociais ou ferramentas de trabalho em grupo. Isso amplia o escopo de testes para além de tarefas individuais, considerando a coordenação, a negociação e conflitos entre agentes, com a capacidade atual de rodar milhares de sessões. O agente AB está bem posicionado para explorar esse tipo de simulação em cenários mais complexos e realistas. As direções futuras apontam para o agente AB uma das ainda mais poderoso, capaz de testar com populações vulneráveis, automatizar o design de interface e simular ecossistemas complexos de usuário. Isso representa um avanço significativo e como avaliamos e projetamos as experiências digitais. E por fim, finalizamos aqui o nosso trabalho.